só de assistir esses 30 primeiros segundos de vídeo, você é capaz de identificar qual modalidade de ginástica é essa? Bom, provavelmente você já viu no título do vídeo sobre qual modalidade nós vamos falar hoje, mas então, deixa eu dificultar um pouquinho as perguntas. Quais são as principais características da modalidade de ginástica acrobática? Quais são os seus objetivos? Como é a pontuação, o esquema de competições? Quais são as disciplinas presentes dentro da ginástica acrobática? E como que se trabalha com ela? E aí, alguma dessas perguntas você sabe responder? Ao perguntar sobre ginástica acrobática, muita gente não sabe dizer exatamente o que ela trabalha, mas fica ligado que no vídeo de hoje eu vou trazer maiores informações sobre a ginástica acrobática, falando um pouquinho sobre sua origem, características, objetivos e muito mais. Seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Práticas Ginásticas. A ginástica acrobática é uma das 7 modalidades oficiais da Federação Internacional de Ginástica. Então a FIG é a entidade que organiza atualmente a ginástica acrobática no mundo. A ginástica acrobática é uma das modalidades que entrou mais recentemente na FIG, mas a sua história é muito mais antiga do que isso. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o seu contexto histórico. Antes, vamos falar um pouquinho sobre suas principais características. A acrobática é uma modalidade de ginástica competitiva e coletiva, ou seja, você não pratica e não compete sozinho. Mas o que dá a identidade, o que dá a cara da ginástica acrobática? São duas características principais: as figuras estáticas, também conhecidas por pirâmides humanas, e também os elementos dinâmicos conhecidos por lançamentos. Claro que essas são as duas características principais que fazem você bater o olho e falar: ah, essa é a ginástica acrobática. Mas também, dentro da construção de uma série, dentro das competições, também existem elementos individuais. Uma característica forte da ginástica acrobática é que, diferentemente da maioria das outras modalidades ginásticas, a acrobática não utiliza materiais, não utiliza interação com aparelhos. Ah, mas nas competições de ginástica acrobática se utiliza o tablado. Ok, se utiliza o tablado como o espaço de competição, como a área de competição, mas não se tem interação com o tablado. Não é um aparelho, não se considera um aparelho na ginástica acrobática. A interação que existe na ginástica acrobática, extremamente importante dentro dessa modalidade, é ginasta com ginasta, justamente pela sua característica de ser uma modalidade coletiva. Você pratica a ginástica acrobática no mínimo em 2 pessoas e no máximo em 4. Já vou falar um pouquinho sobre as disciplinas. E agora vamos falar um pouquinho sobre a origem e a história da ginástica acrobática. A ginástica acrobática é uma modalidade bem antiga, apesar do seu histórico recente no universo esportivo competitivo. Desde 2300 a.C. já haviam registros que lembram muito a ginástica acrobática. Registros rupestres como desenhos, pinturas, mostravam características da vida humana que lembravam muito as pirâmides acrobáticas. Então, pode-se concluir que a prática de acrobacias é muito antiga. Acredita-se que a origem dos exercícios acrobáticos, inclusive, seja na Ásia Oriental e no leste da Europa. Mas na Grécia Antiga também existem algumas representações que foram encontradas. Há menções de acrobacias, desenhos acrobáticos, tanto em vasos quanto em cerâmicas, estátuas e muito mais. Mas o desenvolvimento das práticas acrobáticas veio a partir de um local, o circo.
Graças ao circo, a ginástica acrobática se desenvolveu muito. Essas práticas acrobáticas se popularizaram, ficaram famosas, sobretudo por volta dos séculos 18, 19 e 20. Por ter sido apropriada pelo circo, a ginástica acrobática foi sendo desenvolvida como uma prática demonstrativa, visto que dentro do circo não existem competições. A característica principal do circo é o espetáculo. E a acrobática, estando inserida neste meio, o seu desenvolvimento também seguiu por essa vertente. E foi seguindo assim até o começo do século XX, onde ela ainda apresentava a característica única e exclusivamente demonstrativa. Começou-se a mudar um pouco a partir da década de 30, onde começou-se um processo de esportivização da ginástica acrobática, começando-se a organizar regras, competições, sistemas de treinamento, dentre outros. A União Soviética é um dos primeiros países a reconhecer a ginástica acrobática como esporte, em 1939, disseminando esta nova modalidade por todo o leste europeu e parte da Ásia. Inclusive, estas são as regiões que até hoje apresentam um grande destaque no ranking internacional. Mas ainda neste processo de disseminar a modalidade de forma esportivizada, ainda não existiam competições formais. Somente a partir da segunda metade do século XX é que começaram a aparecer competições oficiais de ginástica acrobática, mas ainda regionais. E apenas em 1957 é que acontece o primeiro torneio internacional, tendo a participação de apenas 3 países: União Soviética, Bulgária e Polônia. Mas a partir daí cresce muito o desenvolvimento e a organização da acrobática competitiva. Foi então que em 1973 é fundado a IFSA, International Federation of Sports Acrobatics, Federação Internacional dos Esportes Acrobáticos. Bom, com a fundação da IFSA, começa-se a organizar oficialmente regras, estrutura e sistema de competição e a arbitragem. Sob a organização da IFSA, em 1974 acontece o primeiro Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática, com a participação de 8 países.
modalidade foi se desenvolvendo, foi crescendo, até que em 1998, após 25 anos de história e desenvolvimento, ocorre a dissolução da IFSA e a ginástica acrobática passa a fazer parte da FIG. Por acreditar que a FIG teria uma força ainda maior de representar essa modalidade, sobretudo por seu objetivo em se tornar um esporte olímpico. A ginástica acrobática não é uma ginástica olímpica, mas está na disputa desde 1984. Só que é muito difícil a ginástica acrobática conseguir esse espaço dentro do programa olímpico, visto que no programa olímpico nós já temos 3 modalidades ginásticas presentes, ou podemos até considerar 4, se dividirmos a artística em masculina e feminina. Também temos a rítmica e a ginástica de trampolim. Mas e no Brasil? Como a ginástica acrobática chegou aqui? A acrobática chega aqui no Brasil já no século XX. Antes disso, não há registros da ginástica acrobática aqui no Brasil. E ela chega a partir das artes cênicas, que trouxeram de lá do exterior as características de lançamentos, de pirâmides e tudo mais. Apesar de vir com as artes cênicas, a aderência da ginástica acrobática aqui no nosso solo se deu com os militares. Entre as décadas de 40 e 60, a ginástica acrobática ganha muita força na Escola Aeronáutica do Rio de Janeiro, principalmente pela promoção de cursos de difusão da modalidade, ainda sem características competitivas. E passou-se um bom tempo até que as competições começassem a acontecer aqui no Brasil. Foi apenas a partir da década de 80 que uma pessoa trouxe as características da ginástica acrobática competitivas vindo de suas experiências no exterior. Ricieri Pastore, considerado o pai da ginástica acrobática aqui no Brasil, trabalhou muito para desenvolver essa modalidade com características competitivas. E foi a partir disso que começaram a desenvolver competições, pequenas competições, aqui no nosso país. Mas ainda não se existia uma entidade que cuidava da ginástica acrobática aqui no Brasil. Nos anos 2000 foi fundada a LINDAG, a Liga Nacional de Desportos Acrobáticos e Ginástica Geral. E a LINDAG, ela foi criada após diversos problemas com entidades que cuidavam da ginástica aqui no Brasil e também pela grande dificuldade que se tinha de fomentar a ginástica acrobática no nosso país. Então a LINDAG, ela foi fundada sem nenhum vínculo com federações ou com a Confederação Brasileira. Mas atualmente, a ginástica acrobática do Brasil faz parte da Confederação Brasileira de Ginástica, CBG. Podemos observar um considerável crescimento da ginástica acrobática nos últimos anos, não apenas aqui no nosso país, mas internacionalmente também. Porém, é muito recente ainda aqui no nosso país o desenvolvimento da ginástica acrobática. A primeira participação do Brasil em um campeonato mundial se deu somente em 2012. Então, a nossa história em ginástica acrobática em nível mundial tem apenas 7 anos. Ainda há muito caminho a se percorrer. E agora, vamos para maiores informações sobre a organização da ginástica acrobática. A ginástica acrobática apresenta 5 disciplinas e estas são as 5 possibilidades de participação dentro da ginástica acrobática competitiva. São elas: dupla feminina, dupla mista, dupla masculina, trio feminino e quarteto masculino. Estas são as disciplinas oficiais da acrobática competitiva. Claro que
Se você estiver trabalhando essa modalidade com características demonstrativas, como iniciação ou como parte da ginástica para todos, você pode criar outras formações. Não necessariamente precisa ser essa construção tradicional da acrobática competitiva, mas quando estamos falando da modalidade competitiva, deve-se respeitar essas regras e essas formações. Como são as apresentações na ginástica acrobática competitiva? Nós temos 3 diferentes séries. Nós temos a série ou exercício estático, que é uma série. Existem exigências de construções de figuras estáticas. Então, nessas séries, nós só vamos ver a construção de pirâmides. A série ou exercício dinâmico, a qual na sua composição existem apenas lançamentos, e a série ou exercício combinado, a qual tem um pouquinho de tudo, tanto elementos estáticos quanto dinâmicos. Dentro destas séries, das 3 possibilidades, devem existir também elementos individuais. Na ginástica acrobática, os ginastas apresentam funções diferentes. Então, também cada um deles tem exigências diferentes, tanto de treinamento como características corporais mesmo. Nós temos o ginasta que fica na base. A característica principal da base é estabilidade, sustentação. Um ginasta base precisa ter muita força, mas também precisa ter muita potência, porque também vai lançar os ginastas que estão em cima. Uma outra função de ginasta é volante ou top. O volante é quem está no topo, quem está em cima da formação ou quem vai ser lançado. Então esse ginasta ele precisa ter muito equilíbrio, não pode ter medo de altura, e para fazer com mais beleza essas figuras, exige-se também que esse ginasta tenha muita força e muita flexibilidade também. Não que a base não precise ter flexibilidade, inclusive existem figuras em que a base fica em posicionamentos de muita flexibilidade, mas essa característica é muito mais marcante no volante. E também nós temos o ginasta intermediário. E o intermediário existe apenas em trios e quartetos. Esse intermediário ele fica, em alguns casos, no meio da formação, ou ele vai ser um auxiliar da base, ou também ele vai ser, entre aspas, um volante também. Mas geralmente o intermediário apresenta muito mais características de base do que de volante. E agora vamos falar um pouco sobre as competições de ginástica acrobática. Competitivo comum dentro da ginástica acrobática é um caminho comum da maioria dos esportes. Nós temos competições regionais, estaduais, nacionais, continentais e mundiais. O que direciona, o que organiza, o que sistematiza todas as regras das competições de ginástica acrobática é o Código de Pontuação. O Código de Pontuação é o documento oficial da ginástica. Todas as modalidades ginásticas têm o seu próprio código. E a ginástica acrobática também tem o seu. Este é o Código de Pontuação oficial da ginástica acrobática. Ele é atualizado a cada ciclo olímpico. Então, esse código especificamente é o código vigente, que está atuando desde 2017 e vai até 2020. Em 2021 vai ter um novo código atualizado com as informações da modalidade. E dentro do Código de Pontuação temos todas as regras de arbitragem, de pontuação, e nós temos também todas as características para que os técnicos também possam pautar o seu treinamento. E também nós temos a tabela de dificuldade da ginástica acrobática. Dentro deste documento, nós temos todas as pontuações específicas para cada elemento e cada variação de elementos dentro da ginástica acrobática.
A ginástica acrobática tem uma grande gama de variações em um mesmo elemento. Então, a tabela de dificuldade é o que vai definir cada valor de cada variação. Por isso que ela é tão extensa e tem tantas numerações aqui. Quem estuda, quem trabalha, quem arbitra, quem é técnico de ginástica acrobática precisa entender perfeitamente bem todas essas pontuações e todas essas variações. No próprio código de pontuação tem regras específicas, inclusive de tamanho dos ginastas e de vestimenta. E também temos as diferenças de idade que devem ser respeitadas na ginástica acrobática. Existe na ginástica acrobática a divisão de age group, que são os grupos por idade. A partir de uma determinada idade, você já é considerado sênior. Quando você é sênior, já não tem mais essa observação de idade, porque você já chegou na idade mínima para ser considerada sênior. Mas a divisão de age group é de 11 a 16, de 12 a 18, 13 a 19 e acima dos 15 anos. Essa faixa de idade deve ser respeitada entre todos os ginastas da formação da disciplina. Bom, esse foi o vídeo de hoje, trazendo informações sobre a ginástica acrobática. Qualquer dúvida, sugestão, já sabe, deixa aqui nos comentários. Sempre vai ser um prazer responder você. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!